Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E sempre na última quarta-feira de cada mês é dia do nosso quadro em parceria com a Comissão Permanente de Infância e Juventude. Bom, em um relatório lançado pela Comissão de Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público, registrou em 2013 a presença de 20.081 adolescentes em cumprimento de medidas de privação e restrição de liberdade. Destes, mais de 18 mil cumpriam medida socioeducativa de internação, enquanto pouco mais de 1.700 estavam no regime de semi-liberdade. O levantamento aponta que 95% dos internos são do sexo masculino e a grande maioria tem entre 16 e 18 anos. O segundo maior grupo também é de meninos com idade entre 12 e 15 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, prevê que as instituições de atendimento socioeducativo têm a obrigação de oferecer escolarização e educação profissional, bem como atividades culturais, esportivas e de lazer. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 1996, reforça o papel imprescindível da educação para o desenvolvimento de toda criança e adolescente envolvidos com atos infracionais ou não. Então, no programa de hoje, a gente fala sobre educação para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Marisa Fortunato. Ela é superintendente pedagógica da Fundação Casa, Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente de São Paulo. E também conosco, aqui no estúdio, está a Procuradora Regional do Trabalho, Mariane Josviak. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pela rede social. Você já sabe o nosso perfil, que é o canal Futura Oficial, aqui no facebook.com. Você encontra aqui esse post, onde você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Daqui a pouquinho eu trago aqui para o estúdio com as nossas entrevistadas. Outra forma de você mandar o seu recado para a gente pela internet, aqui no microblog e Twitter, mandando mensagens para o nosso perfil, que é o @canalfutura. E você ainda tem como opção o nosso bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098, 0 operadora 21 3523 4098. Os números já estão aqui na tela para você tomar nota e desde já ligar para a gente e mandar o seu recado. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aqui às nossas entrevistadas. Bem-vindas à Conexão, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bom, eu sei que volta e meia, quando se trata do assunto de crianças e adolescentes, sendo elas cumprindo medidas socioeducativas ou não, sempre vem à tona a questão do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação muito completa, que já prevê várias situações e garante ali os direitos de crianças e adolescentes. Agora, se formos pensar na prática, muitos desses direitos não são cumpridos, não são colocados de fato em prática. O SINASE, que é esse Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo instituído em 2012, reforça mais uma vez a questão do direito à educação de crianças e adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Agora, começo perguntando a vocês, a partir do ECA, depois tivemos LDB, Lei de Diretrizes e Bases, o SINASE, estamos bem munidos de legislação. Agora, na prática, adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas têm tido a oportunidade de estudo, de educação, assim como crianças que não estão cumprindo, Mariane? Eu acredito que em alguns estados sim e outros ainda não. É importante que nós possamos fazer com que a nossa legislação seja cumprida. Ou seja, que o Estado se equipe o suficientemente para ofertar profissionais para dar atendimento adequado aos jovens que cumprem medidas socioeducativas, tanto na educação, não é, Marisa, quanto também na profissionalização, em oficinas, porque apesar dele ter cometido uma infração penal, ele é protegido também. E muitas vezes, como foi dito, ele é apreendido, ele tem a sua privação da liberdade, mas ele tem o direito de crescer no campo estudantil e no campo profissional. E nós, como sociedade, temos que dar essa oportunidade a este jovem. Então é importante que os estados, os municípios se aparelhem para que isso aconteça. A gente sabe, no estado de São Paulo, a Fundação Casa, a atual Fundação Casa, ainda para muita gente ainda lembra daquele nome da antiga FEBEM, que é para
de fato associar. A Marisa, que está aqui no estúdio com a gente, representa a Fundação Casa e desenvolve lá no estado de São Paulo a questão não só da educação, como também alguns cursos profissionalizantes. Eu quero ouvir de você, Marisa, de que forma o Estado pensa nessa rede, também em parceria com a Secretaria de Educação. A prioridade que se dá à educação para esses jovens é a mesma para quem está fora de uma medida socioeducativa? Sim, na verdade São Paulo tem desenvolvido já nesses últimos, vou dizer nos últimos anos, 8 anos de gestão da doutora Berenice, tem priorizado a questão da educação e da formação desses adolescentes. Então o Estado de São Paulo hoje garante sim escolarização para todos os adolescentes que estão internados. A escolarização é feita pela Secretaria de Estado da Educação, os professores são atribuídos, o currículo é o currículo oficial da rede, os adolescentes têm aula de segunda a sexta-feira, cumpre os 200 dias letivos. Então a carga horária para uma criança ou adolescente que está cumprindo medida socioeducativa é a mesma de quem está fora de uma medida socioeducativa? Exatamente a mesma carga horária, os mesmos dias letivos e o mesmo currículo. A gente atende a educação básica, que é o ensino fundamental e ensino médio, além deles frequentarem escolas. A escola é dentro da fundação, mas a sala de aula ela é vinculada a uma escola do bairro, uma escola que está fora. Então os professores têm os horários de que eles discutem junto com a coordenadora. Nós temos coordenadoras pedagógicas dentro da instituição que conversam com a coordenadora pedagógica da escola. Os professores fazem o horário que eles têm que é chamado de ATPC, um horário para eles planejarem, se organizarem, estudarem. Isso é feito em conjunto com a escola vinculadora. E a gente garante não só a frequência do adolescente todos os dias em sala de aula, como também esse adolescente que está internado, ele participa de todos os programas que são oferecidos, tanto da rede estadual como os projetos nacionais, ou seja, Enem, Enseja, Olimpíadas de Matemática, todos eles têm acesso a esses programas também. Então a gente garante, agora, e além da escolarização, a gente também oferta cursos de qualificação profissional básica. Na verdade... Que correspondem a quantas horas? Então, na verdade, assim, eu acho que a gente precisa discutir o que é fazer cursos dentro de uma instituição que você, muitas vezes, não tem o espaço apropriado. A gente tem que desmistificar algumas questões que acho que a gente vai profissionalizar um adolescente quando ele está cumprindo medida socioeducativa. Profissionalizar significa ter, no mínimo, um ensino médio, porque aí sim ele vai poder fazer um curso técnico. Os nossos jovens, a maioria, ainda estão frequentando o ensino fundamental, apesar de ter uma idade... Como já falamos aqui, 95% deles estão entre 16 e 18 anos. Apesar disso, eles estão ainda na idade ou cumprindo o ensino médio. Eles têm uma defasagem grande de idade série. Então, a grande maioria ainda está nos últimos anos do ensino fundamental, ou seja, do 8º e 9º ano, ou a antiga 7ª, 8ª série. E a gente pensou... Mas aí é uma possibilidade. Sim. Além desses cursos de qualificação básica, que são os cursos muitas vezes com verbas do Pronatec, que é a previsão no SINASE, há uma possibilidade muito boa que é a aprendizagem profissional, que consta nos artigos 428 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê a aprendizagem a partir do primeiro ano do fundamental. E nós já verificamos alguns estados que estão fazendo, eu vou citar aqui o estado do Rio Grande do Sul, que tem feito, e o que tem se observado? Que a partir do momento que ele, além de ir para essa escolarização, quando cumprida da forma correta, o horário, etc., com o apoio do Estado, ele também vai ser profissionalizado no período da tarde. Faz-se uma parceria com uma instituição sem fins lucrativos, que vai para dentro da instituição dar o curso, a parte teórica. O Estado entra também na contratação, pode o próprio Estado contratar futuramente, quando ele sair do meio fechado, ou quando ele está lá dentro, porque daí a parte prática é dada pela própria instituição. No Rio Grande do Sul acontece assim, o Estado registra. Então ele já tem o salário dele. E o curso de aprendizagem tem uma duração de 2 anos. Só que o que nós entendemos como modelo ideal é isso que você comentou também, de ser aparelhado mais para que a profissionalização na modalidade de aprendizagem possa acontecer dentro da instituição.
o Estado pode estar fazendo parcerias com empresas, para que estas empresas, a sua unidade produtiva fique dentro da instituição. Mas para isso precisa ter um espaço. Então. E tem a previsão até, nós vamos começar através de uma multa de 5 milhões de reais, de uma procuradora, a procuradora Sueli Bessa, de um termo de compromisso, que vai ser destinado a aparelhar o município de Campos. No Rio Grande do Sul já tem umas hipóteses assim. E estamos construindo um projeto nacional. Nós queremos que a aprendizagem seja nacional. Essa é uma questão que eu vou colocar para vocês agora, porque uma vez que a gente já tem as legislações, né, que são válidas em todo o território nacional, inclusive quando a gente pensa em educação, no Ministério da Educação, tenta ter uma rede mais integrada, mais uniforme em relação ao ensino para todas as crianças no Brasil, quando se pensa em medida socioeducativa nessa educação específica, né, para essas crianças e adolescentes, fica muito pontual, fica muito na iniciativa de cada município, de cada estado desenvolver o seu projeto. Se existisse uma rede, um projeto nacional que integrasse iniciativas como essa no Rio Grande do Sul, ou as iniciativas de São Paulo, se fossem replicadas em outros estados e municípios, isso não traria uma melhora mais rápida nesse sentido? Talvez a eleição de boas práticas entre todo o sistema. Por exemplo, na área da educação, lá com o Ministério da Educação, a boa prática, vamos colocar como um projeto para todo o país. A profissionalização partindo do Rio Grande do Sul, tem Ceará, tem Bahia, tem Paraná. Vamos unificar e fazer como um projeto para todo o país. Ou seja, a lei do SINASE diz que pode ter aprendizagem profissional para os jovens. Então vamos ter. Tem recurso do Sistema S, Senai, Senac, Sescope e Senat. Vamos utilizar esse recurso, que é também um recurso público. Tem a lei da gratuidade também. Então vamos nos unir e fazer com que isso efetivamente aconteça. Então, em São Paulo a gente faz isso, né? Isso que você colocou, da gente ter uma iniciação, né, profissional, né, também é feito. A gente faz, tanto os adolescentes frequentam os cursos do Senai, Senac, que tem como referência o Pronatec. Muitas vezes eles fazem fora da instituição, porque alguns adolescentes saem para fazer e outros a gente oportuniza dentro, né, que são cursos pensados para a população, porque a gente trabalha na perspectiva da brevidade da medida. Né? Então, o adolescente ele fica, em média, de 6 a 8 meses internado. É pouquíssimo tempo para você pensar numa profissionalização, mas para uma iniciação profissional, para começar uma discussão do mundo do trabalho, a gente também organiza cursos que aí vem no contraturno da escola. São cursos que são oferecidos, a gente faz parceria, né, termos de convênio com OCIPs, ONGs, que fazem os cursos, tanto teórico quanto prático, e esses adolescentes saem com uma certificação. Né? Então, o sistema é esse. Isso, ou a própria OCIP. A própria OCIP certifica. Nós também temos profissionais nossos que são formados pelo Senai, que a gente tem um termo de cooperação com o Senai. Eles formam os nossos profissionais que executam o curso, e quem certifica é o Senai. Ótimo. Então a gente possibilita que o adolescente já comece a iniciação. E para os que já terminaram o ensino médio ou são concluintes do ensino médio, a gente disponibiliza, a gente tem uma parceria com a Escola Técnica do Estado, que dá bolsa, e ela também não cobra a taxa de inscrição, e esses adolescentes prestam vestibulinho e frequentam o curso, e aí frequentam fora da instituição. Na escola técnica. Na escola técnica. O que nós sugerimos e costumamos repisar da aprendizagem é que a grande vantagem dela é que ela é uma lei obrigatória. Então todas as empresas têm que contratar. Sim. De 5% a 15%, considerando o seu número de empregados, de aprendizes. Então, o próprio Ministério Público do Trabalho, a superintendência, através do Ministério do Trabalho, tem exigido das empresas. Sim. Então, por exemplo, uma instituição, um educandário, é esse o termo que utiliza hoje em dia, sempre muda o nome. Um centro socioeducativo. Então tá, antes era educandário. Hoje em dia é um centro socioeducativo. O centro socioeducativo que tem os jovens, os adolescentes. Se é feita uma parceria com o Sistema S, por exemplo, vamos supor com o Senac, que tem o decreto da gratuidade, que tem que ampliar vagas gratuitas até 2015, 65%, mais a lei do SINASE. Então vai começar uma parceria com o Sistema S, que vai lá dentro da aula.
Ao mesmo tempo, o Estado pode fazer uma parceria com todas as administração pública direta e indireta do Estado. Fazer uma lei, pode ser uma lei mesmo, dizendo que estes jovens vão ser reconhecidamente, vão ter acesso ao emprego. Pode ser, se o período for muito curto, que ele fique lá até 8 meses, pode ser no que ele sair de lá. Sim. Entendeu? No que ele sair ou tiver outro tipo de medida em meio aberto, ele vai ter acesso. Por exemplo, o período de duração vai ser mais 1 ano. Então, ele começa com a iniciação profissional que já existe e vai para a aprendizagem profissional. Aí fecha o ciclo para que ele, quando sair, também não fique sem atividade. Ele já tem concluído o estudo e já tem uma iniciação no mercado de trabalho, uma formação técnica, ou pelo menos uma iniciação para a formação técnica com algum tipo de profissionalização. Agora, de que forma a gente pode pensar também no que a gente já está falando tanto do SINASE aqui, novamente eu tenho que ler aqui para não errar a sigla, que é Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, instituído lá em 2012, que prevê também o acompanhamento desse jovem, desse adolescente ou da criança depois que sair dessa medida socioeducativa. De que forma isso está sendo colocado em prática ou não? A sugestão da aprendizagem, isso aconteceria. Por quê? Porque ele vai ficar indo na instituição sendo profissionalizado. E aí a entidade vai tomar ciência se ele está indo ou não ao curso, se ele está indo ou não à escola. Então já é um mecanismo a mais para fechar esse sistema. Esse ciclo, né? Fechar esse ciclo. E só antes de você continuar, eu gostaria de dizer que muitas pessoas criticam assim, por que a gente vai atender esses jovens que já cometeram alguma infração penal dessa forma e os outros que estão fora? Isso é uma crítica que não é válida, porque esse não foi atendido. Por isso que ele está lá. Em 90% dos casos. São famílias pobres, sem oportunidade, a redondeza é péssima, a influência para ele ir para o mundo do crime é enorme. Então, nós temos, sim, enquanto sociedade, essa responsabilidade de atender. É verdade. Eu acho que esse dado é importante que a Marina está falando, porque, assim, acho que é senso comum, né, imaginar, né, quando você fala até a ideia da FEBEM, né, que acho que isso ainda foi muito forte, os grandes complexos, aquele aglomerado de adolescentes. Hoje o sistema não é mais isso, né? O sistema hoje trabalha... Boa parte da população brasileira ainda está, né? Ainda quando se tem aquele comparativo de que seriam como prisões para crianças e adolescentes, que é o que eram as antigas FEBEM. Né? Então, e hoje a legislação, né, colocada tanto pelo ECA quanto pelo SINASE, a gente tem procurado seguir. A ideia é ter centros, né, unidades menores que trabalhem com poucos adolescentes, para que de fato você consiga fazer um trabalho, você consiga individualizar esse atendimento, né, e a realidade é essa, a grande maioria dos jovens são jovens que vêm das grandes periferias, né, eles estão lá, a grande maioria, porque são frutos de não existência de políticas públicas. E a grande questão é exatamente essa, quando eles saem, porque quando eles estão lá, né, a gente tem a legislação que orienta, que cobra, porque todo o sistema socioeducativo ele é fiscalizado pelo Ministério Público, enfim. A gente tem o dever, né, e eles têm o direito de receber o atendimento. Agora, e quando eles saem? Muitas vezes, quando ele sai, ele vai voltar. Os outros direitos não estão sendo garantidos, assegurados a ele. Porque é isso que acontece. Quer dizer, a própria escola, que ele foi excluído, né, porque ele foi excluído da escola quando ele chegou, também vai excluir quando ele sai. Muitas vezes não quer. Né? A gente em São Paulo, a gente já está organizando um sistema de acompanhamento de quando ele sai, no sentido de garantir a matrícula e a permanência desse adolescente na escola. Porque às vezes as escolas não querem matricular esse adolescente que já vem com o rótulo, né, de que cometeu um ato infracional. Né? Então, e a mesma coisa com relação ao trabalho. A gente está quase chegando no finzinho, na reta final do programa, que tem várias participações chegando para a gente pelo Facebook, pelo Twitter, o pessoal de casa aí participando do Conexão, continuem mandando os recados aí para a gente. A pergunta do Mikhail Kornetov aqui pelo Facebook pergunta: quais medidas práticas poderiam ser aplicadas em curto, médio e longo prazo para que se efetive melhor essa socialização? É possível pensar em tempo, esse tempo rápido? É assim que funciona, Marisa, você que está lá na ponta? Olha, eu acredito, porque eu ia até completar o que eu estava falando, onde eu queria chegar com a minha fala, porque a grande maioria dos adolescentes que estão internados, eles não cometeram atos infracionais de grave ameaça.
Muito pouco, né? A porcentagem é mínima, vai de 2 a 3% da população que está internada cometeu um delito grave, né? Que mereceria ficar mais tempo internado. Então a gente tem que trabalhar com a brevidade, né? E eu acho que o que é o mais rápido que a gente pode fazer é isso mesmo, é garantir a escola e nesse tempo ele poder resgatar os valores da escola, né? Você trabalhar com a questão de valores, você iniciar, né, uma profissionalização, começar a discutir o que é esse mundo do trabalho, porque a gente não pode discutir o mundo do trabalho desvinculado da escola, porque ele sabe que ele tem que continuar estudando, porque ele vai se profissionalizar quando? Quando ele frequentar um curso técnico, quando ele chegar na universidade. Né? Quando então, ele fizer aprendizagem profissional. Mas é importante também que ele sonhe, né? Claro. Nós vemos muitos jovens que estão nesses centros que se sentem completamente desestimulados, desanimados. Então, como fazer com que ele retorne a ter uma autoestima, o que tenha, fazer com que ele efetivamente tenha acompanhamento psicológico, pedagógico, e que ele possa crescer. O que aconteceu de errado? Muitas vezes, como você disse, são infrações pequenas. Isso daí é até uma falha da nossa própria sociedade. Nós punimos, muitas vezes, rigorosamente a infração com relação ao patrimônio. Exatamente. Só que a nossa Constituição diz que mais importante do que tudo isso é o quê? A vida. E com relação à criança e ao adolescente, a dignidade dessa criança e desse adolescente, a prioridade no atendimento, o interesse superior. Ele é um ser em formação que na adolescência, que é um redescobrir ou descobrir-se, ele está lá. E aí? Nós queremos que ele tem volte... oportunidades e capacidade de rever como ele pode reescrever a própria história, né? Ou mudar o próprio caminho. E que ele volte melhor. Isso é importante. É um dever da sociedade. E que ele volte melhor. E que ele consiga compreender a sociedade que ele vive. Né? E buscar outros caminhos, né? Que não o que foi, né, que aconteceu com ele nessa questão do delito. Então, acho que a gente tem que trabalhar assim, né? Pensando que essa população cometeu um delito que não é de grave ameaça, né? Que não é um delito grave, a gente tem que trabalhar sim com a brevidade, porque eu acho que não tem nada pior para uma juventude que é perder a sua liberdade. Né? Não então, existe agora a gente tem que garantir, né, em tirar a liberdade, mas uma responsabilização. Exatamente, mesmo. Né? Quer dizer, ele se rever, né, e ele ter oportunidade fora. Agora, para isso é a grande questão. Quer dizer, as políticas, né, a rede socioassistencial tem que receber esse adolescente, Exato. Tem que existir política pública para a juventude. Deixa eu mostrar para você de casa aqui sites onde você pode ter mais informações sobre o assunto que a gente está discutindo aqui, medidas socioeducativas, formação profissional para jovens que cumprem essas medidas. Então, o primeiro site que eu coloco para você na tela é do Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui você tem várias informações, inclusive você encontra na íntegra aqui uma pesquisa muito interessante que se chama Um Olhar Mais Atento às Unidades de Internação e Semi-Liberdade para Adolescentes, um relatório aí da resolução lá de 2011, mas com dados atuais aqui de 2012 e 2013. Você pode ter muita informação interessante aqui para saber um pouco mais sobre essa população aí, como eu já disse aqui, entre os estudados aí pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mais de 20 mil adolescentes em cumprimento dessas medidas, isso lá em 2013, então agora a gente aguarda ainda o novo relatório. Outro site para você buscar é o site do Planalto Nacional. Você pode ter aqui várias informações sobre as legislações que discutimos aqui. Uma delas que é a SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Você encontra aí essa lei de janeiro de 2012 aqui no site do Planalto. E outra lei que sempre discutimos aqui no Conexão e que é fundamental que todos conheçam, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse texto na íntegra você busca aí na internet para você ter outras informações. Agradeço aqui as participações que a gente não conseguiu, infelizmente, colocar, do Daniel de Angra dos Reis, dos outros usuários aqui, portal Fazgame, pelo Twitter. Agradeço a vocês de casa, agradeço também, então, Marisa e Mariana. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas obrigado por terem estado hoje comigo aqui no estúdio do Conexão Futura. Boa tarde para vocês. Boa tarde, a gente agradece. Muito bom, a gente volta a se encontrar então todos os dias aqui, 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 ou às 7 horas da manhã, no próximo Conexão Futura. E eu espero você. Até lá.